Olá, queridos alunos, sejam muito bem-vindos de volta ao canal André Bio. Eu sou o professor André e seguimos avançando em nossa jornada pela biologia celular, explorando os mecanismos que permitem às células adquirir forma, organização e capacidade de movimento. Na aula anterior, estudamos importantes vias de comunicação celular, compreendendo como esses sinais regulam processos fundamentais, como o desenvolvimento, diferenciação celular, inflamação e câncer. Hoje, vamos direcionar nossa atenção para a estrutura física da célula, estudando o citoesqueleto e entendendo como os seus filamentos e proteínas associadas coordenam sustentação, transporte intracelular, polaridade e movimento celular. E antes de começar, aproveita para curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer e garante que você não perca as próximas aulas. Nesta aula, vamos estudar o citoesqueleto como uma rede dinâmica responsável por organizar o espaço interno da célula, fornecer sustentação mecânica e permitir a realização de diversos processos. Inicialmente, conheceremos os três principais componentes dessa estrutura, os filamentos de actina, os microtúbulos e os filamentos intermediários, analisando suas características estruturais e funcionais. Em seguida, discutiremos como esses filamentos são montados e desmontados continuamente por meio dos processos de polimerização e despolimerização. Também veremos que a dinâmica do citoesqueleto é regulada por proteínas acessórias capazes de controlar crescimento, estabilidade e organização dos filamentos. E, por fim, estudaremos as proteínas motoras, moléculas especializadas que convertem energia química proveniente do ATP em movimento mecânico, permitindo transporte intracelular, movimentação celular, contração muscular e diversos outros processos fundamentais. Para compreender como a célula mantém sua estrutura e executa suas funções, precisamos conhecer seu sistema interno de sustentação. O citoesqueleto funciona como uma espécie de armação interna da célula. Ele garante que a célula mantenha sua forma, sua resistência mecânica e uma organização interna adequada. Sem essa estrutura, a célula perderia a estabilidade e não conseguiria executar suas funções de maneira eficiente. Além de sustentar, o citoesqueleto também é altamente dinâmico. Ele permite que a célula mude de forma, se mova e reorganize seus componentes internos. Isso é essencial em processos como o crescimento celular, cicatrização, divisão celular e adaptação a alterações do ambiente. O citoesqueleto é composto por três grandes famílias de proteínas filamentares: os filamentos de actina, os microtúbulos e os filamentos intermediários. Cada um desses componentes contribui de maneira específica para a organização e o funcionamento celular. Embora todos façam parte do mesmo sistema estrutural, esses filamentos apresentam diferenças importantes. Alguns são mais rígidos, outros mais flexíveis ou mais dinâmicos. Essas características permitem que cada tipo de filamento desempenhe funções específicas, como resistência mecânica, transporte intracelular ou movimento celular. Depois de conhecer sua organização básica, podemos entender como essa estrutura atua no funcionamento celular. Como dito antes, o citoesqueleto é composto por três tipos principais de filamentos: actina, microtúbulos e filamentos intermediários. Cada um desempenha funções específicas dentro da célula. Os filamentos de actina estão relacionados à forma celular e aos movimentos da membrana. Os microtúbulos organizam estruturas internas e participam do transporte intracelular, enquanto os filamentos intermediários fornecem resistência mecânica e estabilidade estrutural. Associadas aos filamentos, existem proteínas motoras, capazes de converter energia química em movimento.
Essas proteínas transportam vesículas, organelas e outras estruturas ao longo do citoesqueleto, garantindo distribuição adequada de componentes celulares e contribuindo para processos fundamentais, como a secreção, a migração e divisão celular. O citoesqueleto não é uma estrutura fixa. Seus filamentos podem ser montados, desmontados e reorganizados rapidamente, de acordo com as necessidades da célula. E essa capacidade de remodelação permite adaptações constantes da forma celular, da organização interna e da resposta a estímulos do ambiente. Durante a divisão celular, os microtúbulos organizam o fuso mitótico para separar os cromossomos, enquanto a actina e miosina participam da separação física das células filhas. Além disso, células móveis utilizam projeções ricas em actina para se deslocar, aderir às superfícies e interagir com outras estruturas, demonstrando a importância do citoesqueleto na dinâmica celular. Todas essas funções dependem de uma organização espacial, cuidadosamente coordenada dentro da célula. O citoesqueleto é essencial para manter a arquitetura das células, especialmente em células altamente especializadas, como os neurônios e células epiteliais. Ele garante estabilidade estrutural e permite que determinadas regiões celulares mantenham formatos específicos necessários para o desempenho adequado de suas funções. Mesmo em células aparentemente estáveis, os componentes do citoesqueleto permanecem em constante renovação. Filamentos de actina, por exemplo, são continuamente desmontados e reconstruídos, permitindo manutenção estrutural sem perda da organização celular. Isso mostra que a estabilidade celular não significa rigidez permanente, mas sim um equilíbrio dinâmico. O citoesqueleto também participa da polaridade celular, permitindo que diferentes regiões da célula apresentem estruturas e funções específicas. Nas células epiteliais, essa polaridade é fundamental para diferenciar superfície apical da superfície basolateral, garantindo processos como absorção, secreção e proteção tecidual. Além da organização interna, os filamentos do citoesqueleto ajudam a manter a adesão entre células vizinhas. E essa integração estrutural permite que o tecido epitelial funcione como uma barreira contínua e eficiente, protegendo o organismo e controlando a passagem de substâncias entre diferentes ambientes. Mas essa organização não é fixa, ela depende da capacidade dos filamentos de se reorganizarem continuamente. Os filamentos do citoesqueleto são estruturas longas formadas pela união de pequenas proteínas individuais. Essas subunidades se associam para criar redes e feixes capazes de atravessar praticamente toda a célula. Como as proteínas livres se difundem rapidamente pelo citoplasma, a célula consegue reorganizar seus filamentos de maneira muito eficiente. As subunidades dos filamentos permanecem unidas, principalmente por interações não covalentes, que são ligações relativamente fracas. E isso é extremamente importante, porque permite que os filamentos sejam montados e desmontados rapidamente, conforme a necessidade celular, favorecendo processos dinâmicos, como a movimentação, mudança de forma e divisão celular. Nos filamentos de actina e nos microtúbulos, as subunidades possuem formato assimétrico e se organizam em orientação cabeça-cauda. Isso cria uma polaridade estrutural, fazendo com que cada extremidade do filamento tenha propriedades diferentes. Além disso, essas proteínas utilizam energia da hidrólise de ATP ou GTP para promover rápida remodelação estrutural e geração direcionada de força dentro da célula. Os filamentos intermediários diferem dos demais, porque suas subunidades são simétricas, formando estruturas sem polaridade. Eles não utilizam hidrólise de nucleotídeos para remodelação, sendo mais associados à resistência mecânica e estabilidade celular.
Mesmo assim, conseguem se reorganizar rapidamente em situações específicas, como durante a divisão celular. Essa remodelação constante só é possível porque os filamentos combinam dinamismo com resistência estrutural. Os filamentos do citoesqueleto precisam manter um equilíbrio entre resistência mecânica e capacidade de remodelação. Estruturas excessivamente rígidas dificultariam mudanças rápidas na célula, enquanto estruturas frágeis seriam facilmente rompidas pelas forças físicas e pela agitação térmica presentes no ambiente intracelular. Os microtúbulos apresentam uma arquitetura complexa, formada por vários protofilamentos organizados lateralmente em um cilindro oco. Essa disposição aumenta muito a resistência estrutural do filamento. Ao mesmo tempo, as extremidades permanecem dinâmicas, permitindo a rápida adição e remoção de subunidades, sem comprometer a integridade do microtúbulo inteiro. Os filamentos de actina são mais finos e mais facilmente deformáveis, porém, quando organizados em feixes, tornam-se estruturas resistentes e, ao mesmo tempo, flexíveis. Essa combinação é importante para processos que exigem mudanças rápidas de forma celular, como a movimentação, contração e formação de projeções celulares. Os filamentos intermediários possuem forte associação lateral entre suas subunidades, formando estruturas semelhantes a cordas. Essa organização permite suportar estiramento, dobramento e tensão mecânica com maior eficiência do que microtúbulos e filamentos de actina, sendo fundamentais para a estabilidade estrutural em muitos tecidos. Para coordenar toda essa dinâmica, a célula utiliza proteínas especializadas que regulam e direcionam os filamentos. O comportamento dos filamentos do citoesqueleto é controlado principalmente por proteínas acessórias. Essas proteínas regulam onde os filamentos serão formados, sua estabilidade, velocidade de crescimento e taxa de desmontagem. Dessa maneira, a célula consegue reorganizar rapidamente o seu citoesqueleto, de acordo com suas necessidades funcionais. Além de controlar a dinâmica dos filamentos, as proteínas acessórias também promovem conexões entre o citoesqueleto e outras estruturas celulares, como organelas e a membrana plasmática. E isso permite organização espacial interna, posicionamento de organelas e integração mecânica entre diferentes regiões da célula. As proteínas motoras convertem energia química proveniente da hidrólise de ATP em força mecânica. Elas conseguem transportar vesículas, organelas e outras cargas ao longo dos filamentos do citoesqueleto. Além disso, participam de processos celulares importantes, como a contração muscular, movimentação de cílios e divisão celular. As proteínas motoras deslocam-se em direções específicas, porque os filamentos polarizados apresentam extremidades estruturalmente diferentes. E essa polaridade funciona como uma espécie de trilho direcional, orientando o movimento intracelular. As mudanças conformacionais geradas pela hidrólise de nucleotídeos permitem o deslocamento contínuo dessas proteínas ao longo dos filamentos. Agora, vamos sintetizar tudo o que vimos hoje. Primeiramente, entendemos que o citoesqueleto constitui uma rede estrutural essencial para manter a forma celular e organizar o ambiente intracelular. Em seguida, analisamos os três principais tipos de filamentos, observando como cada um apresenta propriedades mecânicas e funcionais específicas dentro da célula. Depois, discutimos a importância da polaridade estrutural, especialmente nos filamentos de actina e nos microtúbulos, que permite crescimento direcionado e controle espacial dos processos celulares.
Também estudamos o papel das proteínas acessórias na regulação da montagem, estabilização e reorganização dos filamentos. E, por fim, compreendemos como as proteínas motoras transformam energia química em movimento mecânico, possibilitando o transporte intracelular, movimentação celular e diversos fenômenos fundamentais à vida celular. Para finalizar, agradeço muito a presença de vocês aqui no canal. As referências utilizadas nesta aula são fundamentais para aprofundar a compreensão sobre a organização estrutural da célula e os mecanismos que permitem sua constante adaptação a demandas fisiológicas. O estudo do citoesqueleto representa um dos pilares da biologia celular moderna, pois integra aspectos de sustentação, transporte, comunicação mecânica e movimento celular. Na próxima aula, avançaremos ainda mais nesse tema, ao estudar a actina e as proteínas de ligação à actina, compreendendo como esses componentes participam da arquitetura celular e da mobilidade e de diversos processos fisiológicos especializados. E se esse conteúdo foi útil para você, eu só te peço uma coisa: se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho e acompanhe o André Bio também no Instagram, @andrebio.prof, para dicas de estudo e ciências médicas todos os dias. Até a próxima aula, um forte abraço, valeu!